Pauta da seminária da Câmara Municipal de Estrela do Melo, em 13 de janeiro de 2023. Sobre as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta essa reunião. Um bom dia a todos. A ausência justificada dos vereadores Luiz Júnior e Paulo Ângelo. Ordem do dia. Determino a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 17, que encaminha projeto de lei número 1 de 2023, que estabelece a restrição de comércio ambulante nas ruas que menciona durante festividades de jubileu de Nossa Senhora do Desterro. Ofício número 17 de 2023. Assunto: encaminhamento faz Serviço Gabinete da Presidência, 13 de janeiro de 2023. Nobres edis, com meus cordiais cumprimentos, venho pelo presente encaminhar o projeto de lei número 1 de 2023, que estabelece restrição de comércio ambulante nas ruas que menciona durante festividades de jubileu de Nossa Senhora do Desterro. Servo da melhor acolhida, antecipo agradecimentos. Jerônimo Francisco Melo, presidente da Câmara Municipal. Então, encaminho neste projeto de lei a Comissão de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 1 de 2022, recebido do Executivo Municipal, que encaminha veto parcial lançado ao projeto de lei número 20 de 2022, que dispõe sobre as normas para licenciamento de exploração de comércio ambulante durante o jubileu de Nossa Senhora do Desterro e da outras providências. Excelentíssimo ofício número 1 de 2023. Excelentíssimo senhor vereador presidente Jerônimo Francisco de Melo. Projeto de lei número 20 de 2022, referência ao ofício número 184 de 2022. Por meio do ofício em epígrafe, ora encaminhado à sanção, cópia do projeto de lei número 20 de 2022, que dispõe sobre as normas para licenciamento da exploração de comércio ambulante durante o jubileu de Nossa Senhora do Desterro, reconhecendo, embora os méritos, propósitos que certamente norteiam seu autor em torno do projeto, decidi vetar parcialmente o projeto supracitado. É o seguinte dispositivo vetado. Artigo 2º, parágrafo 5º. É proibida a instalação de comércio ambulante nas vias e espaços públicos ao entorno da paróquia Nossa Senhora do Desterro. Razões do veto: dentre os métodos encontrados pelo legislador constitucional para conservar a integridade nacional, destaca-se a repartição constitucional de competências previstas mormente do artigo 21 ao 24, combinado com o artigo 30 da Lei Maior. Nessa toada, destaca-se a competência dos municípios de legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, artigo 30, inciso 1 e 8 da Constituição Federal. Acontece que a restrição da área a ser utilizada pelos comerciantes configura matéria atinente aos serviços públicos, cujo reflexo direto em atribuições de órgãos do Poder Executivo Municipal, o que enquadra a matéria como objeto de disciplina pelo Poder Executivo. Trata-se de assunto atinente à gestão do município, decorrente essencialmente da administração realizada pelo chefe do Executivo, o que leva à conclusão de que, na hipótese em exame, viola o princípio da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Ao Poder Legislativo cabe a função de editar atos normativos de caráter geral e abstrato. Ao Executivo
Executivo cabe o exercício da função de gestão administrativa que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução, atos que, na prática, representam a invasão da esfera executiva pelo legislador. Devem ser avaliados na medida em que representam quebra do equilíbrio, conforme ensinou Eli Lopes Meireles. A Prefeitura não pode legislar para a Câmara. A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. A Câmara estabelece regras para a administração. A Prefeitura executa, convertendo o mandato legal, genérico e abstrato em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita as normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência de poderes, o princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de função é nula e inoperante. Todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito, é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local. Constituição Federal, artigo 2º, combinado com o artigo 31. Podendo ser invadido pelo Poder Judiciário, Direito Municipal Brasileiro, 15ª edição, São Paulo, Malheiros, tal. Deste modo, quanto a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra editando leis de efeitos concretos, o que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes. Esta é exatamente a hipótese verificada no parágrafo em questão. Pela natureza da matéria e pelos requisitos que o nosso sistema constitucional estabelece para a elaboração da legislação urbanística, é lícito afirmar que ele demanda planejamento administrativo. E o planejamento na ocupação e uso do solo urbano das cidades é algo que só o Poder Executivo é habilitado estrutural e tecnicamente a fazer. É o que dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Um julgamento aqui, acho desnecessário ler. Ante o exposto, veto parcialmente o parágrafo supracitado da proposição de lei número 20 de 2022, devolvendo ao necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa. Certa da melhor acolhida, renovo votos de apreço e consideração. Maiara Lopes Garcia da Silva, Prefeita Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Processos e Procedimentos Especiais e redação final da Câmara Municipal ao veto parcial lançado ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 20 de 2022, que dispõe sobre as normas para licenciamento de exploração de comércio ambulante durante o jubileu de Nossa Senhora do Desterro e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Processos e Procedimentos Especiais e redação final da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2023. Venha essa comissão especial veto parcial lançado ao projeto de lei número 20 de 2022, que dispõe sobre as normas para licenciamento de exploração de comércio ambulante durante o jubileu de Nossa Senhora do Desterro e da outras providências, que para análise, discussão e posterior votação. Em análise, a consultoria jurídica não observou ilegalidade por vício de iniciativa ou ofensa ao princípio da separação de poderes do dispositivo vetado, qual seja, parágrafo 5º do artigo 2º do substitutivo número 1 de 2022,
ao projeto de lei número 20 de 2022, que prevê restrição de instalação de comércio ambulante nas ruas em torno do edifício da Igreja Matriz. Entretanto, a comissão verificou que entre a aprovação e o encaminhamento do projeto de lei ao Executivo foi verificado uma incongruência no parágrafo 5º do artigo 1º relativo à expressão paróquia e matriz. Sendo assim, a comissão, em consideração ao erro material lançado, opinou pela manutenção do veto. Seguindo a tramitação após os debates, o vice-presidente colocou em votação o veto parcial que foi aprovado por unanimidade. Conclusão: desta forma, a comissão especial dá o seu parecer pela aprovação do veto parcial lançado ao projeto de lei número 20 de 2022, devendo mesmo passar pelo crivo desta Casa de Leis. Esterdo Melo, Sala de Reuniões, 13 de janeiro de 2023, Fábio Júnior dos Santos, vice-presidente e relator, Luiz Henrique de Castro, membro. Coloco em discussão única o veto lançado ao projeto de lei número 20 de 2022, que dispõe sobre as normas para licenciamento de exploração de comércio ambulante durante o jubileu Nossa Senhora do Desterro e da outras providências. Então está em discussão única o veto. Senhor presidente, pela ordem, nosso bom dia a todos os vereadores e vereadoras presentes, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara. Fui relator, na verdade, do veto na Comissão de Procedimentos Especiais, participação juntamente aqui, inicialmente do vereador Cícero e do vereador Luiz Henrique. E gostaria de destacar primeiro que as razões lançadas no veto, realmente, se a gente fosse analisar a questão das razões do veto, esse veto seria, sim, a meu ver, receberia um voto contrário e mereceria ser derrubado por essa Casa Legislativa. Gostaria aqui de dar as boas-vindas à nossa nova procuradora, a Ana Paula, e justamente com base no parecer emitido pela procuradora, eu gostaria de destacar aqui que ela colocou que a lei orgânica do município diz o seguinte, no artigo 46, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre criação, transformação e extinção de cargo, funções de empregos públicos, da administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração, servidores, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, criação, estruturação, atribuições de cargos auxiliares da administração municipal e órgãos da administração pública, matéria orçamentária, e aqui a lei autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios ou subvenção. Parágrafo único, não será admitido aumento de despesa previstos nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal e salvar disposto no inciso 4º, primeira parte. Por que eu gostaria de destacar isso aqui? Porque o prefeito faz lei na forma de exceção. Nós fomos eleitos pelo povo para fazer as leis. Então, a iniciativa de leis, ela cabe, como regra, justamente, ao poder legislativo. Em algumas situações excepcionais, o prefeito, no caso aqui, ou o poder executivo de forma geral, ele detém a prerrogativa de somente ele poder fazer aquele tipo de lei específica, como, por exemplo, a criação de cargo na prefeitura. Então, a Câmara não pode chegar e falar assim, eu quero criar o cargo de secretário de Agricultura. Não, porque aí sim, você tem uma iniciativa exclusiva do prefeito. No caso dessa lei que regulamenta a questão do comércio durante a realização do jubileu, não há iniciativa exclusiva do prefeito, assim como consta na razão do veto. Então, o veto seria derrubado dentro de um parecer, se fosse emitido, assim como
consta aqui, inclusive, no parecer da procuradora, né, porque as razões realmente do parecer não estão adequadas à própria lei orgânica do município. Não é competência exclusiva do prefeito. Todavia, nós ressaltamos aqui, houve um erro de forma entre o que foi discutido e votado aqui, e justamente por coincidência, dentro desse parágrafo 5º do artigo 2º, até gostaria de fazer uma correção, senhor presidente, pela ordem, consta aí, eu já pedi para trocar aqui no parecer, que é o parágrafo 5º do artigo 1º, mas na verdade já foi substituído ao parágrafo 5º do artigo 2º. Só um erro de digitação em relação a isso. Então, por coincidência, o engodo, né, surgiu justamente nesse parágrafo aí. E aí houve esse equívoco, né, entre o que nós discutimos, inclusive na comissão, anteriormente a esse projeto de lei, o que seria a distinção entre a palavra paróquia e matriz. Eu, à época, destaquei que paróquia era uma amplitude que envolveria o município inteiro, e à época constava nesse projeto de lei justamente a palavra paróquia. Então, ou seja, se a gente está aí proibindo o comércio no entorno da paróquia, a gente estaria proibindo o comércio lá na Serra, no Amorim, no Cruzeiro. A amplitude da palavra era muito grande. Então, limitou-se a substituir essa palavra por matriz, que aí sim, a matriz é o prédio físico ali é específico, então proibiria-se esse comércio ambulante no entorno da matriz durante o jubileu. Aí sim. Só que nesse encaminhamento aí para a prefeitura, do projeto que foi discutido, né, acabou descendo para a sanção da prefeita o projeto incorreto, né, que não constava a palavra matriz, mas constava a palavra paróquia. Então, olhando por essa ótica do erro da discussão entre paróquia e matriz, eu vejo sim a necessidade de se manter o veto, né, no sentido de não gerar também uma interpretação distorcida desse parágrafo 5º aí do artigo 2º. Por isso que o meu parecer, né, foi favorável nesse sentido, pela manutenção do veto aí. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras presentes, também servidores da casa, todos estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos aí discutindo novamente o projeto de autoria do vereador Guido, que eu também assinei, que regulamenta o comércio ambulante durante o jubileu, que acontecerá o mês que vem aqui na nossa cidade, realizado pela Paróquia Nacional de Desterro. E esse projeto ele contém 17 artigos, né, como foi discutido já, votado aqui nesta casa, e a prefeita então vetou, não um artigo nem completo, uma parte do artigo, como foi muito bem explicado pelo vereador Fábio, só que ela vetou não pela palavra somente paróquia ou matriz, ela vetou por, resumidamente, falar que nós vereadores não poderíamos fazer este projeto, não poderíamos legislar sobre o urbanismo do município. E durante as razões do veto, escritos aí pelo jurídico da prefeitura, eles expressam muito bem aí a separação dos poderes, a função do poder legislativo, e ressaltam muito aí que seria do poder executivo a iniciativa de fazer esse projeto, como foi refutado aqui pelo vereador Fábio. Eu gostaria, né, que todo esse conhecimento aí de separação dos poderes realmente saísse do papel e o executivo aí que fala que nós não podemos fazer nada pudesse realmente saber que cada um pode fazer sim a sua função. E que possam ler mais a lei orgânica, como foi lido aqui pelo vereador Fábio, né? A lei orgânica do município, que é a lei que rege o município de Desterro do Belo, tem expressamente aí, né, o que nós podemos aí ou não fazer como função de vereador, função de prefeito, e também, principalmente, a função nossa de legislar. E cabe sim a nós legislarmos, representarmos a vontade do povo, nesse caso até uma vontade particular do pároco de proteger somente as ruas ao redor da igreja, para que durante as celebrações religiosas o comércio ambulante não esteja do lado de fora atrapalhando, porque o principal objetivo do jubileu, por mais que tenha o comércio, que é muito bom para a cidade, mas o principal objetivo do jubileu é a área espiritual, que é a festa de Nossa Senhora do Desterro dos Fiéis. E com isso, né, é muito tradicional que também tem a área turística e tem a área comercial, mas são secundárias.
Então, eu concordo muito com o padre Rodrigo de somente reservar aí essas 3 ruas, que é a Praça Carlos Jaime, Rua Pedro da Fúria, Rua João Tadeu, que é ao redor da igreja, e que a prefeitura possa conversar com o pároco mesmo, mas até com a sua própria área de planejamento logístico, aí sim para ela atuar onde que ela acha que pode abrir espaço aí para fazer as barracas dos comércios ambulantes. Então, com relação ao veto em si, eu votaria pela derrubada do veto também, por respeitar aí a nossa lei orgânica e saber que nós sim temos a capacidade e principalmente o direito de legislar sobre esse assunto no município, porém, ter esse erro aí de formal, que eu quero aqui até defender a secretária da casa, que não foi o erro do Fernando e nem erro interno da Câmara em si, mas foi um erro de salvar o arquivo e depois enviar lá para a Prefeitura, trocou uma palavra que pode causar aí mais confusão. Então, optamos sempre pela transparência, por agir corretamente. Votarei a favor do veto, para manter o veto, sabendo que todos os outros artigos que foram escritos aí se tornarão lei, como já foi sancionado, só falta o número da lei pela Prefeitura. E, em contrapartida, nós vereadores aqui assinamos um outro projeto de lei para que possa ser discutido e votado aí durante esse mês, né, para que sim possa ser delimitado aí o comércio no município, somente para não ocorrer nessas 3 áreas aí, nessas 3 ruas, aonde que irá acontecer as barraquinhas, e isso vai ser realmente função do Executivo delimitar e fazer todo o processo de abertura e chamamento aí para as pessoas que queiram colocar seus produtos lá dentro possam participar. Então, senhor presidente, meu voto aí para encaminhamento aí para manter o veto, sabendo que nós, mesmo em recesso aí, estamos aí trabalhando no projeto de lei para manter a vontade popular expressada aí pela vontade do pároco e que eu corroboro e assino embaixo. Muito obrigado aí. Senhor presidente, pela ordem. Durante a discussão desse projeto, eu manifestei contra esse parágrafo, continuo mantendo a minha posição, por isso, de qualquer maneira, né, independente aí das situações expostas pelo veto, eu votaria e voto a favor do veto, e principalmente que naquele dia eu manifestei a minha preocupação com o entorno, não só a área do passeio, mas também o adro da igreja, que a própria igreja explora, né? A própria igreja monta ali as suas barracas através da quermesse. E ainda temos o segundo agravante, que é a feira. A partir do momento que proibimos, né, esse entorno ficou feito de maneira geral, a gente também estaria proibindo aí os feirantes de estarem montando as suas barracas aos sábados, durante o jubileu. Né? Então, a minha preocupação no momento era essa. Com certeza, tem a convicção, né, de que a prefeitura, juntamente com a paróquia, estipularia, sim, áreas que pudessem ser exploradas de forma que não atrapalhasse o sentido maior da festa, que é a devoção à Nossa Senhora, né, como já foi salientado aqui pelos colegas, que a situação maior do jubileu, né, a preocupação maior é a questão espiritual, que as celebrações não fossem prejudicadas. Com certeza isso seria levado em consideração. Mas eu votei contra, né, assim, votei a favor da lei, porque ela, no seu contexto, estava assim, continha matérias bastante importantes, como no dia eu também salientei. Mas essa questão desse parágrafo, por estar na ocasião de maneira bastante genérica, me preocupava com relação a isso, principalmente por conta da utilização do adro, que no dia, né, ainda fui questionada, fui rebatida, né, dizendo que a área do adro seria particular e não pública, mas temos também a situação, temos ainda a situação dos feirantes que ficariam impedidos de montar suas barracas aos sábados. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Um bom dia a todos colegas vereadores, a todos funcionários dessa casa. Quero dar as boas-vindas aos novos funcionários dessa casa, a procuradora doutora Anne, a secretária-geral Júlia e
na faxina o Gabriel. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Voltando a falar desse projeto relacionado às barracas do Jubileu, né? Eu vou salientar aqui que queria tanto que esse projeto fosse assinado por todos os colegas vereadores, mas devido ao pedido do padre Rodrigo, me procurou muito em cima da hora, a gente estava aproximando o recesso, então acabou assinando só eu e o vereador Cícero, fomos procurados na igreja logo depois, né? Foi onde o padre Rodrigo pediu que não autorizasse barraca em torno da matriz. Uma vez que ele diz o seguinte: em torno da matriz é uma área de procissão, barraca com bebidas fazeria muita zoeira, prejudicando as celebrações da festa do Jubileu, né? Então, atendendo o pedido do padre Rodrigo, a gente tomou essa decisão. Mas, por um erro formal no projeto, a prefeita vetou aí o artigo 5º, e está certo, né? Mas vou votar também favorável ao veto e viemos aí a semana que vem, talvez o mais rápido possível, porque está aproximando já o Jubileu, a pedir o presidente que tome as providências para a gente estar aprovando esse projeto aí novamente para derrubar esse artigo 5º aí. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Queria informar a todos, né, que o voto será por escrutínio secreto e as cedas para a votação estão com a secretária. Convido aqui para lacrar a urna o vereador Fábio e o vereador Cícero. Então, coloque em votação única o veto, que será feito por chamada nominal. Vereador Alípio Ferreira de Lima. Vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva. Vereadora Cleusa Barbosa Vespa. Vereadora Cristiane Pinheiro Luna.
Vereador Fábio Júnior dos Santos. Neste momento, eu passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente para poder exercer o voto meu. Vereador Luiz Henrique de Castro. Dando continuidade, convido as vereadoras Cleusa e Cristiane para proceder à apuração dos votos. Um favorável, 2 favorável, 3 favorável, 4 favorável, 5 favorável, 6 favorável, 7 favorável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos favoráveis ao voto. Então, concluída a apuração, o resultado, 7 votos favoráveis à manutenção do veto. Deste modo, encaminho o veto aprovado ao Executivo Municipal. Então, estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada esta reunião e um bom dia a todos.